Na aula passada, eu deixei aí para o nono ano um texto complementar da nossa apostila, que vem falando sobre o Teorema de Pitágoras, né? E aí era para que vocês lessem o texto, reproduzissem o texto em seus cadernos. Acredito que quando você copia, você acaba automaticamente lendo, né? E aí, através da ajuda do texto, você conseguiria fazer a atividade, que é o exercício de fixação que está no final dele. Então, eu tenho aqui que o Teorema de Pitágoras é uma das mais famosas teorias, os teoremas da matemática, que vocês vão ver muito ainda, tá? No ensino médio e assim por diante. Para quem pretende fazer faculdade, concursos, sempre cai Teorema de Pitágoras. E ele tem aqui o Teorema de Pitágoras, diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E nós temos dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é o lado do triângulo que tem a maior medida e fica oposto aos ângulos reto, enquanto os catetos existem dois, o cateto adjacente e o cateto oposto. O cateto adjacente é aquele que fica ao lado de um ângulo e o cateto oposto fica em frente a um determinado ângulo. Veja no triângulo abaixo, e aí abaixo vem a figura triangular com a referência de cada um, onde está o adjacente, que é o oposto da hipotenusa, fica em frente, né? E o cateto oposto é aquele lateral do ângulo. E ele vem dizendo aqui que a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto, o cateto oposto fica oposto a um dos ângulos e o cateto adjacente fica ao lado de um dos ângulos. Fórmula do Teorema de Pitágoras. Ele vem dizendo que a fórmula é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A representa a hipotenusa, B e C representam os catetos opostos e adjacentes. Dei o exemplo, considerando o triângulo com as medidas de 5 centímetros na hipotenusa, 4 no cateto adjacente, 3 no oposto, aplicando o Teorema de Pitágoras, o que eu encontraria, certo? E aí eu dei um outro exemplo também de medida, com a medida aparecendo ali já, né? E aí você tinha que encontrar quem era A, que no caso era a hipotenusa, certo? E no exemplo eu tinha as medidas que você tinha que achar ali. Depois o outro exemplo também com outros cálculos. Em todos eles eu coloquei os cálculos, coloquei as medidas e também o que você teria que encontrar. Tá? Aqui nesse último ele tem aqui um ângulo A, B e C, e eu tenho medida do oposto, do adjacente, mas não tenho da hipotenusa. Então eu quis, foi representada por X, poderia ser um A minúsculo, um B, um C, todos minúsculos também. E veio o exercício de fixação com a seguinte questão. O lado oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo mede 15 centímetros e um dos outros dois lados mede 12. Calcule a medida do terceiro lado, tá? Dei o desenho aí, certo? O desenho com A, B e C, como sendo as medidas, e agora eu vim com o resultado. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Os outros dois são os catetos, representando o cateto que falta pela letra B. Podemos usar o Teorema de Pitágoras para descobrir a terceira medida. Basta lembrar que ela também é um cateto. Sendo assim, nós teremos A, certo? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
Se eu já estou dizendo que o ângulo oposto ao reto é a hipotenusa, então 15 é a hipotenusa. 15 ao quadrado é igual a b ao quadrado, certo? Porque eu não sei quem é, mais c ao quadrado, que é um dos meus ângulos, dos meus adjacentes. Então, vamos lá. Que é um dos meus catetos, que pode ser o adjacente ou o cateto oposto. Ali eu defini, né, como sendo o cateto adjacente. Observe que a medida da hipotenusa foi colocada no lugar da letra A, pois essa letra representa essa medida. Resolvendo a equação, encontraremos o valor de B. 225, que é 15 ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais 144, que é igual a 12 ao quadrado. Agora eu passo, tá? Eu passo para o lado esquerdo o meu 144 e vou diminuir 225 menos 144 igual a b ao quadrado. Eu vou achar 81 igual a b ao quadrado e eu transpasso o b para o lado esquerdo e o 81 com a raiz quadrada do outro lado, porque se ele está de um lado com elevado a uma potência, do outro elevado ao quadrado, de um lado, do outro ele é raiz, tá? Do outro ele vem representando raiz. Então, B é igual a 9. Achei o meu valor do meu cateto adjacente, que é o B, porque eu já tenho da minha hipotenusa, que é o 15, e já tenho o do meu cateto oposto, que é o 12. Então, o terceiro lado mede 9 centímetros, tá? O meu terceiro lado mede 9 centímetros. Questão 2. Na figura abaixo, que representa o objeto de uma escada, o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura. O comprimento total do corrimão é igual a, não sei, vou fazer agora. E aí eu tenho ali, ó, quando eu faço o risco do meu corrimão, eu acho exatamente o triângulo que eu quero, que tem a minha hipotenusa, o meu cateto oposto e o meu cateto adjacente. Agora eu vou resolver. Perceba que o comprimento do corrimão é igual à soma de 30 mais A, tá? 30 mais A mais 30. E A é a medida da hipotenusa do triângulo, colocado sobre a imagem. Além disso, note que B é igual a 90 e que C é igual a 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24, igual a 120. Assim, para descobrir a medida de A, faremos da seguinte forma. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a 90, que é o valor de B, ao quadrado, mais 120 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 8.100 mais 14.400. A ao quadrado é igual a 22.500. A é igual a raiz de 22.500. A é igual a 150 centímetros, tá? Para fazer isso, eu tenho que coletar todas as informações que eu tiver na minha figura, as medidas que eu tenho ali e poder descobrir o que eu quero. Então, aqui eu descobri a medida do corrimão. A medida do corrimão é 30 mais 150, que é o valor de A, que eu não sabia quem era, mais os outros 30. Eu não estou dizendo lá que a soma é 30 mais A mais 30? Então, agora eu descobri quem é A. Então, é igual a 210 centímetros, ou 2,1 metro, tá? 210 centímetros ou
2,1 metro. Essa é a medida que eu tenho. Número 3, calcule a medida do cateto AB do triângulo retângulo ABC, com ângulo reto em B, sabendo que a hipotenusa AC tem medida igual a 10 centímetros e o cateto BC mede 5. Então, o outro cateto, que seria o AB, eu não sei, eu vou descobrir agora. Cálculo do quadrado da hipotenusa AC e do cateto BC. Então, eu vou ter AC elevado ao quadrado, né? Cálculo do quadrado é igual a 10 ao quadrado, igual a 100 centímetros, e BC, que é 5 ao quadrado, igual a 25 centímetros. Agora, eu aplico o teorema de Pitágoras e vou ter AC ao quadrado igual a BC mais AB ao quadrado. 100, que é o AC ao quadrado, igual a 25 mais x ao quadrado, que é o meu valor de AB ao quadrado. E aí, deixa eu descer isso aqui para ficar uma visualização menos confusa. Eu tenho que x é maior que zero, tá? X é maior que zero. Então, x vai ser maior que zero, então eu tenho x ao quadrado igual a 100 menos 25 x ao quadrado é igual a 75. X é igual a raiz de 75, porque em cima eu tenho x ao quadrado, então o quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. X é igual a raiz de 75, x é igual a 5, tá? 5 raiz de 3 centímetros, porque eu não tenho a raiz exata de 75. Eu não tenho a raiz exata que daria, se eu for fazer a raiz de 75, ela vai dar 8,66 e outros N números sequenciais. Então, eu vou ter 5, tá? 5 raiz quadrada de 3, que continua, se eu fizer a raiz quadrada de 3, vai dar assim um outro valor também, que se somado com 5, daria mais ou menos 8. Então, para achar a raiz de 75, eu vou ter 5 raiz quadrada de 3, tá? E esse é o valor da medida do meu AB, do meu triângulo retângulo, que eu encontrei no valor de x, tá bom? Eu espero que vocês tenham copiado, tenham lido o texto, façam o exercício com calma, prestem atenção em cada informação que o problema pede. O problema já te dá informações que você consegue utilizar para resolvê-lo, certo? Com a ajuda do texto também. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a nossa próxima resolução. Que vocês tirem as suas dúvidas, não levem a dúvida com vocês, tá? Se não entenderam alguma coisa, eu tô aqui para ajudar vocês, hein?